Quando eu era mais novo, meu pai falava muito com meus irmãos e eu sobre o quanto nós tínhamos que nos dedicar quando decidíssemos fazer alguma coisa, seja trabalhar para alguém, seja um favor ou algo do tipo. E eu levei isso muito a sério na minha vida. Eu sempre me dediquei muito naquilo que eu me propus a fazer, seja um favor ou ali no emprego que eu estava momentaneamente ou até emprego que eu já estava há um bom tempo. Eu comecei a me dedicar tanto nas coisas que eu passei a fazer as coisas para os outros com muito mais vontade e muito mais bem feito do que eu fazia para mim, do que eu fazia consigo mesmo. Então isso foi gerando um certo transtorno na minha vida, porque eu comecei a perceber ao longo da vida que, como assim eu dedico tanta energia vital nos projetos alheios e nos meus próprios projetos eu faço de qualquer jeito? Por um lado, isso é bom, porque quando decidimos fazer um favor ou trabalhar para alguém, poxa, por que eu vou fazer de qualquer jeito, já que eu me propus a fazer aquilo? Mas quando é pra gente, a gente tem essa liberdade de fazer mais ou menos e não vai ter uma certa cobrança. Afinal, se é o seu trabalho fazer aquilo, por que você vai fazer de qualquer jeito? Você tem que fazer da melhor maneira possível, já que você está sendo remunerado para efetuar aquele trabalho. E hoje o vídeo é sobre isso, sobre energia vital nos projetos alheios. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema, eu achei interessante trazer aqui para o canal. Estou aqui no fundo do condomínio de baixa renda onde eu moro. Para você que não viu os vídeos anteriores, eu recomendo que veja. Eu falo um pouquinho sobre esse lugar, sobre como eu vim parar aqui e um pouco mais da minha história. Agora são exatamente 9 horas e 38 minutos, hoje é dia 24 de outubro, não sei se você vai conseguir ver daí, e é uma quinta-feira. A energia vital em projetos alheios. Cara, eu percebi que isso não é uma coisa específica minha, tá? Muitas pessoas mesmo, sempre que vai fazer algo para alguém, dedica muito de sua energia vital. Por que eu falo energia vital? Porque é a saúde, seja ela mental, seja ela física. Quando se fala de energia vital, a gente está falando disso, tá? Eu lembro que eu comecei a trabalhar em um lugar, isso já mais velho, tá? Isso há pouco tempo, bem recente. E as pessoas lá gostavam muito do meu trabalho. Eu sempre fui assim, eu sempre me dediquei, me destaquei na maioria dos empregos por conta de levar isso à risca, né? De seguir isso à risca, esse conselho do meu pai, de dar o nosso melhor sempre, principalmente quando estiver fazendo para os outros. E eu me destaquei muito na maioria dos empregos, quando era algo relacionado a detalhes. Pô, chama o Sony para fazer porque o Sony é muito mais detalhista, isso aqui vai ficar impecável. Quando era questão de quantidade, pô, o Sony vai conseguir fazer muito mais em menos tempo e com uma qualidade muito boa, então chama o Sony. E nisso eu sempre fui me destacando na maioria dos empregos, né? E aí eu comecei a entender um pouquinho sobre algumas questões e que nem tudo, nem sempre eu precisaria fazer tanto quanto eu fazia, tá ligado? Principalmente quando entra naquela questão de, olha, você recebe só isso para fazer tanto, você acha que tá justo? Na minha cabeça não era nem questão de estar ou não justo, na minha cabeça era muito sobre, eu fui contratado para fazer isso, eu vou fazer da melhor maneira possível, porque é o meu trabalho, é a minha obrigação. Mas ao longo do tempo você passa a entender que algumas coisas realmente não são tão necessárias assim. Você não precisa dedicar a sua saúde mental e física a troco de um salário, sabe? Ou menos de um salário. E eu comecei a refletir muito sobre isso ao longo da vida. Então voltando, recentemente eu estava em um trabalho, vou sair daqui por conta do vento. Recentemente eu comecei a trampar em um lugar, há um tempo, né? Recentemente não. E lá eu me dedicava muito, me destaquei muito rápido. Putz, aqui tá pior. A galera começou a gostar demais do meu trabalho e deu ruim aqui, galera. E eu passei então a ganhar mais possibilidades, né? Pô, agora eu quero que você comece a fazer isso, agora eu quero que você venha um número maior de vezes na semana. Os donos desse lugar, eu conseguia, quando a gente vai ficando velho de guerra, a gente consegue captar detalhes nas pessoas que a gente não costuma captar ao longo, ali na adolescência, ali na infância, né? E os donos já me passavam uma vibe de sugadores, aproveitadores, sabe? Tipo, mano, eu vou extrair o máximo que eu puder desse cara e eu vou pagar o mínimo do mínimo pra ele, tá ligado? Se eu pudesse, eu nem pagaria pra ele. Então eu comecei a trabalhar nesse lugar e os donos, cara, eles passavam uma vibe muito assim de que gostavam de se aproveitar das pessoas.
E aí beleza, vários transtornos nesse lugar e eu dedicando a minha saúde física e mental ali para fazer render a parada, sabe? Eu comecei a fazer render, começou a dar certo, muita gente estava indo consumir o meu trabalho, até que ele começou a pedir ideias. Ele, agora a gente precisa de mais ideias para conseguir atrair mais público. E ele focava muito nisso, só que assim, ele nunca pensava nas ideias. Pô, vou ter uma ideia aqui, vou entrar em contato com o Sony pra gente trabalhar em cima dessa ideia. Não, ele queria exigir isso dos funcionários. Não sei se vocês estão ouvindo aí, mas deu ruim aqui, galera. Aí ele começou a exigir ideias, e eu tinha ótimas ideias inclusive que eu poderia utilizar nos meus próprios projetos, e eu passei então a criar ideias para os projetos alheios, sabe? Não tem nada de errado em você criar ideias para os outros, você trabalhar mais, se dedicar mais, como eu disse, principalmente se você recebe para isso. Porém, a partir do momento que você começa a colocar mais energia nos projetos alheios do que nos seus próprios projetos, aí isso acaba se tornando um problema dos grandes até, porque você passa a deixar de se cuidar, deixar de fazer as coisas que você gosta para se dedicar a projetos alheios, e você passa então a servir, apenas a servir pessoas que na maioria das vezes elas só querem isso mesmo de você, elas só querem extrair o máximo do seu potencial sem... Caramba, que susto! Cachorrinho aqui. Elas querem extrair o máximo do seu potencial sem te remunerar da melhor forma, da forma adequada por isso, sabe? Então é uma pena a gente só entender isso quando cresce, mas ao mesmo tempo é muito bom o fato da gente começar a entender isso. Se você entendeu, você despertou para isso, pô, como assim eu dedico tanta energia vital nos projetos alheios e nos meus próprios projetos eu não dedico nada de energia? O simples fato de você despertar e entender isso já te liberta muito. Você já está à frente de muitas outras pessoas. Então, o vídeo é mais para a gente refletir sobre essa questão. Você está depositando energia vital nos projetos alheios ou nos seus próprios projetos? O que você pensa sobre isso? Você acha que é errado depositar tanta energia vital, tanta vontade em projetos alheios? Ou você acha que faz parte do game? Faz parte do jogo a gente depositar energia nos projetos alheios, desde que estejamos sendo bem remunerados para isso, né? Eu acho que é válido a questão de ser remunerado e dedicar ali um pouco de energia vital, né? É um sacrifício de troca, costumo dizer isso. Você sabe que você está fazendo muito, mas tem uma troca. Você sabe que você está doando a sua energia vital, mas você está sendo paga por isso. Você está sendo pago por isso. Acho que é válido, mas devemos nos atentar, principalmente você que está entrando no mundo das corporações, né? No mundo aí onde você vai começar a trabalhar agora. Veja bem quem são as pessoas que vocês estão lidando. Veja bem o quanto você está dedicando de energia naquilo, se vale a pena. E, cara, o principal, não deixe de dedicar e doar essa energia também nos seus próprios projetos, tá? Não fique focado em só dedicar energia nos projetos alheios, fazer com que as empresas dos outros cresçam, enquanto os seus projetos estão parados, quando você vai fazer os seus próprios projetos, você faz de qualquer jeito, faz mal feito, ou depositar tanta energia vital nos projetos alheios, que quando você for fazer o seu, por mais que você tente se esforçar, você não consegue, porque você está cansado, está esgotado, sem energia para dar continuidade ali no seu próprio projeto. Fica aqui essa reflexão. Eu tive o meu despertar já adulto sobre isso, mas eu fui muito influenciado na minha juventude pelo meu pai sobre a questão de fazer bem feito para os outros, principalmente para os outros. Na verdade, eu acho que o conselho seria fazer tão bem feito para os outros quanto você faz, fazer tão bem feito para os outros como se fosse para você mesmo, mas não deixar de fazer para você. Acho que o conselho seria mais ou menos isso, sabe?
Você quer fazer bem feito para os outros? Faça, mas para você faça muito mais bem feito, sabe? Faça ou tão bem feito quanto ou muito mais. Só não deixa de fazer o seu, beleza? Mas é isso, muito obrigado pela sua presença até aqui, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar um like, deixar um comentário, assim o YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo e recomenda para mais pessoas. Muito obrigado e até mais!